Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Olá, como vai, meu amigo, minha amiga? Estamos aqui com mais um programa Amor e Caridade. Hoje vamos falar sobre finados, que é uma data tradicional, que se fala dos mortos, que se visitam os cemitérios. Nós vamos abordar esse tema consoante a doutrina espírita e temos hoje dois convidados especiais. Rose Félix, que é da Casa Espírita Francisco de Paula, e Ronaldo Pedrosa, que é da Casa Espírita Isabel a Redentora. Bom, meus queridos, vamos começar então pelas damas. Ô, Rose, eu queria saber o seguinte: por que os espíritas, em particular, eles não têm o hábito de visitar os túmulos dos seus entes queridos? Por que isso? Bem, é porque nós temos a consciência de que lá não tem, nossos entes queridos não estão lá. Nós sabemos que lá foram apenas deixados a matéria deles, né? O corpo físico foi lá deixado. Então nós sabemos que onde quer que estejamos, se nos recolhermos em prece, nós os teremos próximos a nós poderemos nos conectar, nós poderemos mandar recados, nós poderemos mandar o nosso afeto, o nosso amor, a nossa gratidão, onde quer que estejamos, não necessariamente indo lá. Sabemos que para muitas pessoas é importante ir, respeitamos muito essa necessidade, mas não sentimos mais a importância de ir até lá. Entendi. Quer dizer que para os espíritas você pode orar, você pode, enfim, mandar um pensamento bom para o seu ente, onde quer que você esteja. Onde quer que você esteja, a qualquer momento, não precisa esperar a data, não precisa esperar o dia do aniversário, o dia de finados, o dia de Natal. Bateu aquela saudade, bateu aquele amor, aquela sensação boa, ou um pensamento de tristeza, que muitas vezes chega, né? Aquela saudade doída. Emite um pensamento bom, um pensamento de amor, procura trazer uma paisagem mental onde aquela pessoa estivesse vivendo um momento feliz e envia para ela, onde quer que esteja. Entendi, muito bom. Ronaldo, querido, existem espíritos que moram no cemitério? Ela falou que a gente não precisa ir lá para visitar, mas existem espíritos que moram lá? Existe. Existem? Existem. Vai de acordo com a necessidade do espírito. Se ele ainda se acha ali, nós temos no livro, por exemplo, Memórias de um Suicida, quantos que se suicidam e ficam ali acompanhando a decomposição eterna do corpo. Tem aqueles outros que utilizam as energias para tentar voltar à vida. Então, tem muita... Agora, não é o lugar para eles. Não é o melhor lugar, né? Não Se eles estão ali é porque eles ainda não se deram conta da condição. É isso mesmo, da condição de poder melhorar, não é? Poder evoluir, poder ir para um outro local onde possam ser mais bem orientados, esclarecidos, seria isso? Não que pensem assim, mas que certamente serão. E tanto é que chega um ponto que vão ser auxiliados. E aí começam a notar a diferença e a trabalhar
as suas dificuldades, não é? Para deixar de lado o plano físico e tratar da evolução espiritual. Entendi. Mas, ô Ronaldo, se eles não ficam lá, se eles não ficarem lá, esses espíritos que não se dão conta ainda, né, de que estão num outro plano, para onde que eles iriam? Existe um socorro? Olha, Como é que funciona existe um isso? socorro, mas existe uma lei que funciona, e eu venho falando disso quase toda vez que eu falo por aí afora. É a lei de afinidade. Então não adianta você, num conceito de céu, pegar um Ronaldo e mandar para o céu. Não vou entrar, porque eu não vou sentir bem lá. Eu tenho que ir para o lugar onde melhor eu me situar. Então, existem as colônias, e tem também aquele que desencarnou e não sabe, que vai para a casa dele, está desencarnado lá, falando com a família, e a família não escuta, e vai criando um tumulto danado. Até o momento de que uma boa alma recorre aos trabalhos de uma casa espírita, aí ele é recepcionado, esclarecido e encaminhado para um local onde ele vai ser tratado e começar a deixar de lado o desejo do plano físico. Agora, eu queria que a Rose explicasse o seguinte: esses espíritos que ficam nesses, assim, nesses locais, como um cemitério, né? Como também na casa em que ele morava antes dele desencarnar, como que nós podemos ajudá-los? Quer dizer, nós temos como aferir, temos como saber se eles estão bem ou se eles estão mal? Estou falando nós que estamos vivos, encarnados. Como é que funciona isso? Tem alguma regra? Tem alguma dica? Ou a gente só sente isso no coração? Como é que é? A gente fica com o coração apertado? Como é que isso funciona, Rose? De acordo com o vínculo que nós tínhamos com a pessoa, né, com o ser que partiu, a gente estabelece uma sintonia com ela, né? E muitas vezes nós atraímos essa pessoa em função desse vínculo ser mais estreito, ou por uma afinidade muito grande, por um amor muito grande, ou por um ódio muito grande, né? Por uma mágoa, um ressentimento. E aí nós acabamos por por ter esse sentimento de aperto no coração, de mal-estar, de acreditar que aquela pessoa está bem ou está mal, né? E o ideal é que a gente procure sempre se desvincular desses seres, desses entes queridos, ou muitas vezes desafetos que já partiram, porque nós acabamos por prejudicá-los ainda mais em determinadas ocasiões. Porque se nós os amamos e queremos que eles estejam conosco, nós os prejudicamos porque eles não têm condições de estar ali conosco. E nós os atraímos pelo pensamento, nós os buscamos, eles ficam perdidos no nosso ambiente, ao nosso redor, sem poder estar ali conosco e sem conseguir prosseguir em suas jornadas. E aí a gente acaba atrapalhando tudo. E no caso dos nossos desafetos, a gente acaba por estabelecer um vínculo muito ruim, tanto para nós quanto para eles, prejudicando a nossa evolução e a evolução deles. Sempre nessas situações, o melhor recurso é a prece. É que a gente procure, de alguma forma, perdoar aqueles que de alguma forma nos magoaram ou que nós magoamos, porque muitas vezes nós é que magoamos, na maioria das vezes, nós é que magoamos. E com relação aos nossos entes queridos, que a gente tenha consciência de que eles são seres espirituais, assim como nós, que estão em processo de evolução, que um dia, certamente, nós nos reencontraremos e que esse não é o momento. Que nesse momento, o melhor é deixar cada um seguir em sua jornada. E nós percebemos isso sim, nós sentimos que estamos atraindo, que estamos nos fazendo mal e certamente fazendo mal ao outro. Entendi, muito bom, muito bom.
Agora, eu queria saber o seguinte, Ronaldo, flores, velas, choradeira, ajudam ou atrapalham? Olha, nós estávamos até brincando aqui. Para mim, flor não, porque eu tenho alergia. Não é? Mas a verdade é que se nós formos bem frios e observarmos a quantidade de dinheiro que se gasta com aquele monte de flores, de vela, e aquele monte de criança pedindo R$1, pedindo uma bala, pedindo uma comida, seria muito melhor, em vez de gastar com vela e com flor, comprar comida para quem tem fome, não é? Eu acho que o dinheiro seria melhor gasto, porque o desencarnado, eu assisti uma novela, O Rei do Gado, e ele, quando ficou preso, perdido na mata, quando ele voltou, ele falou para o filho dele uma frase que sempre que eu posso eu falo nos estudos por aí, que caixão não tem gaveta. Ele não conseguiu levar um centavo. E o espírito não vai levar uma vela, ele não vai levar uma flor. Agora, o sentimento que a pessoa oferece, isso ele recebe. Então a pessoa pode muito bem recordá-lo com uma saudade suave. Que bom que era a tua companhia. Como que você faz falta para mim, mas como você fez bem para mim. E isso faz bem a ele. Isso manda uma energia boa, né? Vai, uma energia boa. Volto a falar do livro Memórias de um Suicida. A gente tem uma reunião voltada para isso. E nós teimamos com isso há quase 30 anos, porque um dia, lendo esse livro, nós vimos que o benefício que a prece faz no desencarnado, o alívio que dá para aquele que está sofrendo. Imagina para o que não sofre, que já tem um patamar mais elevado um pouco, a alegria de saber que foi lembrado com amor. Aí sim, isso eu acho que é a melhor homenagem que a gente pode fazer. É claro. Não é? Agora, Rose, chorar é feio? Ficar chorando faz mal para o desencarnado? Você chegar no túmulo e se debulhar em lágrimas e gritar e se descabelar? Isso faz bem ou faz mal para ele? Chorar não é feio. Feio é o gritar e se descabelar, né? Em qualquer situação que seja, o escândalo é sempre ruim. Chorar faz parte. Chorar é um alívio que nos traz a alma, mas o choro de saudade, o choro daquela saudade do amor que ficou, né? O choro por revolta, por angústia, por desespero, esse não. Esse aí só atrapalha, desequilibra, prejudica em todos os sentidos. Mas chorar, muitas pessoas cobram isso. Você é espírita, está chorando? Você não sabe, então você não vive dizendo que a morte não existe, que a vida continua? Isso. Né? As pessoas nos cobram muito uma atitude fria. E não é isso. Nós não somos frios, nós apenas temos uma forma, ou pelo menos tentamos ter uma forma, mais digamos, mais racional de reagir diante dos fatos. Nem sempre conseguimos. Mas a gente já consegue controlar o escândalo, já consegue perceber que o escândalo não nos leva a lugar nenhum, já estamos auxiliando muito. Mas chorar faz parte, sim, com certeza. Então, chorar pode ser bom quando é aquele choro com aquela saudade, que é uma coisa normal, né? Sentir falta do convívio, da presença, né? Mas aquele choro de desespero, de revolta, esse não faz mal. Olha. Eu estava me lembrando, só assim um parênteses, né? Não sei se é na Coreia, um ditador que as pessoas têm que chorar quando morre alguém, mas precisam chorar convulsivamente. Isso apareceu na televisão, isso.
e que, enfim, em pleno jornal à noite, você assistindo na televisão, as pessoas provocando crises de choro, porque senão elas são presas, É a elas questão são cultural, né? punidas, né? Que coisa, Mas né? tem no Oriente lá, não tem as carpideiras que Uhum. são pagas para chorar? Para chorar, isso Como é que fica o mesmo. espírito ali? Será que ele vai chorar? Quanta falsidade, né? Porque não tem sentimento nenhum, está chorando por profissão. Tem que ter um Tem que ter um sentimento, né? sentimento O choro, bom, para a ser vibração bom, boa, não é? tem que passar uma saudade gostosa, né? Conforme vocês bem nos lembraram, a saudade daqueles momentos felizes que passamos juntos com o nosso pai ou com o nosso filho. Tem casos em que os filhos nos precedem, né? Muito bom. Eu queria saber o seguinte: como é que nós, porque nós estamos falando dos espíritos desencarnados, mas como é que nós, encarnados, podemos lidar bem com essa perda, entre aspas, do convívio? Eu estou falando isso nós e a família, porque muitas vezes um fica muito triste e aí pega, contamina o outro que estava bem, que não estava nem se lembrando tanto. Como é que a gente pode ajudar os nossos parentes a também se manterem em equilíbrio? Como, Ronaldo? Olha, a doutrina espírita fala, como todas as outras espiritualistas, não é? Da continuidade da vida. A diferença é que a doutrina espírita fala de reencarnação. E quando isso se torna uma verdade absoluta, a gente sabe que houve uma separação do corpo físico, mas a energia, a vibração, os laços de amor, eles se eternizam, né? Então, é mostrar para os outros que mamãe não morreu. Mamãe está sem corpinho, mas ela seguramente, aonde ela está rezando por nós. Isso, para o pouco entendido, vai melhorando uma criança, para uma né? criança e para um adulto. Olha, sabe que não desencarnou, sabe que desencarnou perdeu a carne, mas não perdeu o espírito, continua viva. Então temos que homenageá-la com as nossas preces, com as nossas vibrações, na certeza de que se ela não puder nos ajudar, nós a estamos ajudando. E quando passa de nós para eles, as pessoas se sentem na obrigação de ajudar. Então eu vou pedir a Deus para ajudar a mamãe que está precisando, meu irmão que desencarnou, meu pai, meu amigo. Eu peço a Deus que o proteja. E aí vai tendo vai suavizando a saudade física, porque a gente consegue manter é como se fosse uma ligação espiritual. O teu pensamento está ali. E aí você recebe também. Entendi. Ô Rose, você acha que nós deveríamos falar sobre o fenômeno da morte, entre aspas, para as nossas crianças? Tipo, nós já deveríamos tocar nesse assunto, que isso um dia vai acontecer, que é uma coisa natural para os nossos filhos desde que são pequenos? Qual é a sua opinião como espírita? Eu penso que sim, nós deveríamos ter um preparo para a morte, né, digamos assim. Porque fica muito mais fácil quando você tem um conhecimento a respeito do fato, né, do fato de deixar a matéria e que a vida vai continuar, do que chegar numa idade como a adolescência e ter uma situação de perda, de desencarne de um pai, de uma mãe, né? Então eu lembro que, com relação ao meu filho, desde muito pequeno, ele teve uma situação de um passarinho que apareceu lá em casa e morreu.
E ele ficou muito sensibilizado com a história do passarinho e quis fazer o enterro, e a gente morava num prédio, e o pai teve que ir até a Praça da Bandeira, achar um lugar, um canteiro onde pudesse enterrar o passarinho. E ali a gente aproveitou e começou a conversar com ele a respeito do assunto, explicando que ali era a carninha do passarinho, o corpinho do passarinho, né? E meu filho foi criado num berço espírita, então é mais fácil. É claro que para outras pessoas, né, outras famílias que não têm esse berço, fica mais complicado. Quando meu pai desencarnou, eu cheguei para o meu filho e falei: meu filho, a gente vai ao cemitério levar o corpo físico do vovô e entregar à terra, porque é lá que tem que ficar. Você quer ir? Não, já me despedi do vovô muitas vezes. Pronto, foi uma coisa natural, levou com naturalidade, porque havia um preparo. Não existe aquela situação de inesperado, de surpresa, como é que é isso, como é que não é. Já enfrenta as situações, já enxerga as situações como sendo uma coisa natural. Então, se a gente pudesse ter isso, não é ficar falando de morte o tempo todo, né, como aves agourentas, não é isso. Mas a gente puder abordar a questão de morte como uma coisa natural, seja usando um cachorrinho, um gato, um animalzinho de estimação que tantas vezes a gente se apega àquele animal e às vezes sofre tanto. Se a gente já puder ir trabalhando com isso, fica muito mais fácil do que esperar chegar à idade adulta, à adolescência, né, para poder explicar essas questões que muitas vezes fica completamente difícil. É difícil, né? Traumático. Muito bom. Bom, queridos, vamos então a um pequeno intervalo e a gente volta já já. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato, padaria e lanchonete, açougue, bebidas em geral, frutas, legumes e hortaliças, direto do produtor. Aqui você encontra papelaria, perfumaria e bazar. Aqui você pode fazer o pagamento das suas contas, realizar saques e fazer depósitos. Preço baixo e bom atendimento você só encontra aqui na Rede Que Barato. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, Rua Luiz Nogue Júnior, número 900, no bairro de São Pedro. Perfumaria, material de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Disque Entregas. Preço, qualidade, bom atendimento. Vem pra cá você também. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato, no Perpétuo. Olá, estamos de volta com o programa Amor e Caridade, hoje falando sobre finados, sobre os nossos mortos, entre aspas, que são os espíritos que já nos precederam na volta ao mundo espiritual, tendo como convidados a Rose Félix e o nosso querido Ronaldo. Bom, o papo aqui está empolgante, né? E nós estávamos falando, aí eu queria passar essa pergunta para você, Ronaldo. Nós estávamos falando sobre as crianças que nós já devemos orientá-las quanto ao fenômeno da passagem, né, que a gente chama aqui de morte, falecimento. Quando a pessoa falece, desencarna, e a gente não tem uma compreensão disso boa. Até pessoas esclarecidas, às vezes pessoas com uma cultura grande, mas que não têm o esclarecimento da doutrina, né? Que acha que morreu, acabou, que, enfim, o corpo enterrou e o espírito também, enfim, ou nem acha que tem um espírito. E aí a pessoa fica guardando enfim, traumas, culpas. Eu poderia ter feito mais por ela e não fiz. Eu poderia ter ajudado mais. Eu poderia ter pedido um perdão por alguma coisa que houve lá para trás e eu não pedi. E agora a minha vida está perdida. E a pessoa acaba que a pessoa morre junto com o outro, né? Porque ela paralisa a vida dela. Como é que a gente pode
minimizar uma situação dessa? Tem alguma dica? Se acontecer isso, de algum, por exemplo, eu não falo com meu pai há 10 anos, aí o meu pai morre, desencarna. Tem alguma orientação, a doutrina espírita, para que eu não carregue uma culpa disso, para que eu procure me libertar e ter um sentimento bom, ou não tem solução? Olha, com relação a pai, mãe, filho, nós nos lembramos muito de Jesus, aquela passagem onde ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos, não é? Então, meu pai hoje pode ter sido um inimigo que eu tive lá atrás. E hoje, sob a guarda do amor de um lar, Deus nos colocou para que a gente vá se equilibrando. Aí, mas não deixou de existir a dificuldade. A gente sempre fala na prece. Eu tenho um amigo que, no desenvolvimento dele, falaram para ele uma frase que eu uso muito na minha vida. Quem faz o que pode, faz o que deve. Então, se a vida me colocou 10 anos distante daquela pessoa amada, era tudo que eu podia fazer. Eu compreendendo isso, eu vou começar a me aproximar dela, porque eu sei que eu não procedi de uma forma amorosa, caridosa. Aí vou mentalmente buscar envolvê-la e automaticamente acabando com as arestas, não é? É uma das formas. Agora, a prece é sempre a medicação da prescrição, não é? Porque com a prece você envia as suas energias de amor, de paz, de esperança, pedindo que calma, que a luz do Senhor possa envolvê-los. E aí vai amenizando aquele sentimento de culpa que eu posso ter, mas também o desencarnado. Porque ele vai falar assim: por que eu fiquei 10 anos distante do meu filho? E desencarnado. Então, a situação tem sempre os dois lados, não tem é? sempre os dois lados. E quando um lado começa a trabalhar para aproximação, há um conforto mútuo. Muito Não é assim? bom isso. Agora, Rose, vamos para um outro lado, né? E aquela mãe que perde um filho pequeno, ou por uma doença fatal, ou por algum, sei lá, um acidente, né? Alguma coisa assim dramática. Como é que essa mãe pode trabalhar esse sentimento com essa coisa tão assim brusca, né? Com uma ruptura de assim um relacionamento que ela não tem ainda noção de que vai ter um reencontro? Tem alguma dica da doutrina espírita? Essa é uma situação que mais nos sensibiliza, né? Que nós estamos preparados para partir antes dos nossos filhos, não o contrário. Então, quando acontece um fato desses, e é comum acontecer, não é uma coisa rara, é sempre muito difícil para aquela mãe, para aquela família, né, que não é espírita, que não tem o conhecimento, é muito mais difícil do que para nós que já temos um conhecimento a respeito da reencarnação, das vidas sucessivas. Então, o que a gente orienta quando nos chegam pessoas assim, a gente recebe muitas vezes no atendimento fraterno, pessoas que no desespero não encontram respostas nas suas religiões e acabam nos procurando, né? O que você tem para me dizer? O que você pode dizer que me acalme? E aí a gente procura conversar com elas, sempre colocando que nada acontece sem que Deus o permita. Se aconteceu, foi com a permissão de Deus. E que aquele ser que estava ali com ela tinha uma tarefa a cumprir, e essa tarefa foi cumprida dentro daquele período que ali ele estava.
E a gente vai falando a respeito desse ser espiritual que estava ali com ela, que naquele momento ele estava como filho, mas que ele era um espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, assim como todos nós, e que estava num processo evolutivo, e que naquele momento ele precisava passar por aquela situação, assim como ela também precisava passar, né? e toda a família envolvida no processo. É muito difícil a gente falar sobre isso, mas nós sempre falamos para que a pessoa procure lembrar sempre dos momentos felizes daquela criança, procure sempre enviar para ela pensamentos de tranquilidade, pensamentos que envolvam-na de muito amor, de muita tranquilidade, para que ela possa não sofrer mais do que a gente imagina que ela esteja sofrendo. E acreditar, procurar compreender que a vida continua de fato, porque o que mais nos faz sofrer é o apego à matéria, a necessidade que nós ainda temos de ter aquele ser fisicamente conosco. Então, quando a gente consegue perceber que ele não está fisicamente, mas que ele continua vivo em outra dimensão, em outro plano, aí as coisas vão ficando mais fáceis. E não tem outro jeito, né? É a prece, é o tempo, né? E é a fé em Deus, a crença de que Deus não vai permitir um sofrimento maior do que a gente possa suportar. E eu estava agora pensando na sua pergunta. Você perguntou para ela quando a mãe perde um filho, não foi isso? Um consolo para essa Então, mãe. diante da resposta da Rose, nós não perdemos, porque não teve perda. Houve sim um afastamento físico, mas a perda afetiva, o amor, o carinho, aquilo tudo que nós tínhamos continua. E esse pensamento de que não há perda é um dos pensamentos espíritas mais importantes para que a gente comece a lidar com o desencarne de uma forma branda. Porque o sentimento de perda é muito grande. Quando nós compreendemos que não perdemos, que o que houve foi uma separação física apenas, aí a coisa se torna mais branda. É verdade. Não é? Eu queria, aproveitando isso que você falou, a gente sabe que Chico Xavier, esse espírito tão querido e um colaborador da doutrina espírita, muito importante com a sua obra, né? Mas Chico, além de livros, Chico trabalhava no bem também, psicografando, principalmente mensagens para mãezinhas em desespero, né? Porque os seus filhos tinham desencarnado, a maioria numa idade precoce, adolescentes ou pequenos, em acidentes, e aquelas mães desesperadas por um consolo, por uma carta, por uma mensagem. E a gente sabe, porque tem até o filme que já passou na televisão, que mostra que nem todas as mães que iam todas as sessões lá esperar uma mensagem do seu filho, nem todas receberam. E ele falava assim, o telefone toca de lá para cá. Como é que funciona isso, Rose? Vai depender do estágio evolutivo daquele ser, como é que ele está no plano espiritual e da possibilidade daquela mãe também, daquela família receber aquela mensagem. Depende de um preparo. Como é que eles podem se comunicar se não houver um preparo, se não houver uma maturidade para receber uma comunicação? A comunicação só é dada se for para o crescimento, se for para o enriquecimento, para que aquela família de alguma forma encontre forças de fato para que aquela dor seja amenizada. Caso contrário, essa comunicação não vai acontecer, não vai haver a possibilidade da comunicação. E no Chico, a mensagem, ela não tinha o alcance único. De repente, aquele exemplo servia para diversas pessoas que estavam ali. Quer dizer, aquela história, embora fosse para aquela mãe, mas consolava uma porção de gente.
Nós tivemos oportunidade de ir a Uberaba e assistir o trabalho do Chico lá. Foi comovente, né? É muito bonito. Ele virava, coitado do Chico. O Chico trabalhava pra caramba. Idoso já, né? Doente, mas trabalhando. Psicografava até umas 2 horas da manhã. Quando terminava, tinha uma fila de gente que ia lá dar um beijinho na mão dele. Aí ele dava a mão para todo mundo, beijava. Aí terminava de beijar aquela fila imensa. Tinha uns 200 livros para ele autografar, inclusive... Depois que eu coloquei o meu, me deu um arrependimento danado. Eu comprei uns livros e botei lá, e tem lá a dedicatória dele. Não, lá. Ele só botava Chico Xavier, tadinho. Aí saía dali, ia para casa, tinha algumas pessoas que colocavam lá cartas. Aí ele lia aquelas cartas e respondia as cartas para a pessoa, depois dormia lá umas 2 horas ou 3 para acordar e já começar o dia inteiro no batente, começava outra vez, né? Aquela maratona. É muito amor, né? Muito, muito, muito. Nossa. E desapego, né? Nós falávamos no outro dia do desencarne do Chico, bonito, né? Que ele falou que queria desencarnar quando ninguém estivesse lembrando dele. Aí, foi numa época aí desencarnou no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, aí todo mundo vibrando, aí ele desencarnou. Tranquilo, sem chamar atenção. Só os espíritos que souberam. É verdade, é muito interessante. Mas aí você vai vendo o conhecimento espírita, a que ponto nos leva a encarar o desencarne. Nos recordamos de Jesus na cruz quando falou que eu já não sei se sou eu ou meu Pai que fala por mim. Era uma entrega total. Total, né? Só estava deixando o corpo e sabia que ia para os planos da onde ele veio para nos auxiliar. Eu gostaria, Rose, que você me esclarecesse como é que a gente pode diferenciar os vivos, os que estão na matéria, dos mortos, aqueles que morreram. Como é que se dá esse fenômeno morte? Bom, o fenômeno morte se dá com o desligamento do corpo físico. Todos nós vivemos nesse plano material, habitando um corpo físico. Eu, Rose, sou um ser espiritual que habito esse corpo físico, que é um veículo importante para a minha evolução. Um dia vou precisar deixá-lo. Ele vai ficar na matéria e eu vou prosseguir na minha jornada. Esse processo de desligamento é que nós chamamos de desencarne. O corpo material, então, vai ficar no cemitério, ou muitas pessoas usam a cremação, né? E o corpo espiritual segue, então, para o plano espiritual. Segue de acordo com o seu grau de evolução. Muitas vezes necessitando de mais aprendizado, outras vezes necessitando de mais tratamento, de esclarecimento, mas sempre seguindo a sua jornada. Não existe uma ruptura, uma paradinha. Existe sim a retirada do corpo físico, o afastamento, o desligamento. Esse é o processo de desencarne. A gente vai prosseguir na vida, porém com o corpo espiritual. Entendi. Ronaldo, então significa que somos todos espíritos, mesmo aqui nesse corpo. Eu sou um espírito, certo? Certo. E quando ocorrer o fenômeno morte, que é o desencarne, segundo Rose, comigo, eu vou então me separar deste corpo. Continuarei um espírito, só que desencarnado. Então, eu sou hoje um espírito encarnado, é isso? É isso, é isso. Nas reuniões mediúnicas, eu estava me recordando aqui com a Rose falando, nós temos muita conversa com relação ao desencarnado que não sabe que desencarnou. E uma das formas de mostrar para ele é falar da criação. Como é que você foi gerado? Aí ele fala, como? Eu falei, sua mãe absorvia da natureza, pelo ar, pela alimentação, pela água, os elementos
que ela foi ingerindo e foi formando o teu corpo. Aí isso quer dizer que você pegou emprestado do plano físico a matéria para fazer o teu corpo. Quando esse corpo cumpriu a etapa que lhe foi destinado, aí você restitui à natureza aquilo que você pegou emprestado. Isso, emprestado, que palavra boa você usou agora. Isso é a forma de você agradecer a Deus, aquele corpo que te ajudou a caminhar para Ele. Aí vai mostrando, quer dizer, seria mais ou menos isso. Não é uma forma de entender o desencarne como uma coisa mais natural. Não é? E tem o dia de finados. Não é? Isso é que eu estava pensando. Como que nós temos que trabalhar a cabeça da gente? Hoje nós somos espíritas, mas não éramos num passado longínquo. E nos foi dito que tinha um dia destinado para a gente homenagear os nossos mortos. Pô, mas um ano tem 365 dias. E o resto? Os outros 364. Aí a gente não tem que se preocupar com eles? Eu acho que isso é que nós temos que gravar. Não é o dia de finados, o dia de homenagear os nossos mortos. É verdade. Você falou uma coisa muito importante, não é, Rose? Devemos homenagear os nossos mortos, entre aspas, todos os dias, com uma boa prece, com uma lembrança gostosa, né? E uma outra coisa, não é uma prece decorada, porque para nós espíritas, a prece é um diálogo de nosso coração. É de coração para coração, né? A gente fala com o coração, emitindo todo o amor que a gente tem. Puxa vida, mamãe, que saudade da senhora. Mas eu tenho certeza que se a senhora puder me ajudar, a senhora está me ajudando. Se a senhora não puder, eu estou ajudando a senhora. E vamos trocando aí até a gente se reencontrar. Chegar num ponto de poder ter aquele reencontro. É isso aí. Falando nisso, vamos pegar o fio da meada aí, Rose. Como é que é a gente pedir ajuda, pedir um socorro para um ser querido ou para um espírito famoso que já está desencarnado há algum tempo? Nós estamos fazendo uma coisa certa ou não? Na verdade, nós não deveríamos fazer isso, né? Nós não devemos fazer. Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe, pessoas por quem nós tínhamos uma estima muito grande, nós achávamos que eram pessoas sábias. E a gente às vezes se vê numa situação difícil e acaba, meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda, vozinha me ajuda. E na verdade eles muitas vezes, na maioria das vezes, eles não têm essa possibilidade de nos auxiliar. E a gente acaba gerando uma angústia para eles. Então, o ideal é que nos nossos momentos de aflição, que nós nos dirijamos a Jesus, a Deus, né? E eles vão nomear alguém para nos auxiliar. Alguém que esteja apto, né? a nos auxiliar, né? Conforme o Ronaldo falou, nesses momentos em que nós nos sintonizamos com esses nossos entes queridos através da prece, é diferente. Nós enviamos um pensamento bom, esperamos que eles estejam recebendo esse pensamento, da mesma forma que eles, em condições, estarão enviando bons pensamentos para nós também, mas não no sentido de me ajuda, por favor. Às vezes, quantas vezes em desespero a gente acaba fazendo isso? É verdade. Né? E assim, eu vejo nos jornais, a gente assiste na televisão, muitas pessoas vão a cemitérios em túmulos de artistas famosos, né? Tem Cazuza, tem, sei lá, um monte de gente, né? Elis, enfim, artistas que foram muito famosos e que as pessoas vão lá e choram e pedem ajuda e clamam. Essas
quer dizer, esses espíritos muitas vezes não estão, não é, Ronaldo, em condições de dar uma ajuda, ou isso pode prejudicá-los mais ainda? Michael Jackson? Bom, se o espírito já caminhou um pouco, aqueles que vão lá e colocam um sentimento bom, falam, puxa vida, Michael Jackson, eu gostava das suas músicas, que Deus te conforte, não sei o quê. O espírito fica feliz de estar sendo lembrado. Agora, se vai para lá, fica chorando e se lamentando, que saudade, e ele já está num patamar mais elevado, ele vai pedir a Deus para ajudar. Ajuda ele, faz ele crescer para me deixar em paz, deixar eu caminhar direito e ele crescer também, não é? É verdade. Porque esses encontros, o que tem que prevalecer sempre é a boa energia. Então, se você vai homenagear alguém, é com o seu melhor. Eu estava me recordando, há muitos anos atrás, eu fui, Inês ainda era juíza lá em Sumidouro. Aí ela me pediu para ir lá um dia com ela, eu fui, quando nós chegamos lá, o secretário dela chegou, doutora, morreu fulano ali, vai lá dar sua presença lá, vai ajudar. Aí ela me chamou para ir. Aí o corpo estava num lugar, tipo, não me lembro se era numa igreja, mas era um lugar bem alto e que qualquer barulhinho fazia um eco danado. Meu Deus do céu, o cara devia ter uma porção de mulher, porque era um berreiro de mulher desgraçado. Aí eu fiquei olhando aquilo e de repente a gente teve da intuição de como que o espírito estava perturbado com aquela barulheira. Aí eu me coloquei num cantinho, é o benefício da doutrina espírita, e fiz uma prece pedindo a Deus que auxiliasse aquele irmão que estava desencarnado ali, que ele estava sendo perturbado por aquela barulheira e ele queria era sossego, que ele não estava entendendo nada e pior ainda. E tenho certeza que causou algum benefício. É muito bonito os velórios espíritas, é muito bonito. Normalmente, aquele período, são colocados canções preces, as pessoas cantam uma canção prece, o outro faz uma prece. O ambiente é respeitado para que o desencarnado seja auxiliado, porque existe todo o amparo espiritual que proporciona ao desencarnado um socorro. E aí, se nós fizermos barulho, o que a gente foi fazer lá? Ajudar? Não é uma forma. O desespero, como já bem disse a Rose, não é um bom conselheiro. Nesse momento, o equilíbrio, a paz, a vibração boa, a oração, pedindo conforto e paz, é o que o Espírito quer, mesmo quando vamos visitá-los no cemitério. Está lá enterrado. Eu não tenho esse hábito, eu não sei nem direito, eu tenho vergonha de falar o que eu vou falar. Eu tenho minha mãe e 2 irmãs lá no cemitério. Eu não conheço a sepultura delas, eu não vou lá, eu me perco lá, não sei ir lá. Mas eu as tenho no meu coração, na minha mente. Que é o mais importante. Que é isso que eu busco cativar. Ô Rose, quando você pensa em alguém que desencarnou, algum parente seu, né? Você, hoje, com o que você sabe da doutrina, a continuidade da vida, você se sente bem ou você ainda tem um pouco de tristeza? Como é que funciona? A pessoa espírita, ela lida como com isso? Cada vez você melhora mais, quando você lembra? Vale a pena ser espírita? Acreditar na continuidade da vida? Como é que funciona? Nossa, como vale a pena. Né? Vale muito a pena, com certeza. Eu acho que o conforto que a doutrina nos dá é muito grande. É bom demais você ter a certeza de que aquela pessoa que você amava, ela não deixou de existir.
deixou de existir a matéria, a veste, a roupa, né? Conforme tem uma orientação lá do Divaldo, o jumentinho que era habitado, né? O corpo físico, ele compara um jumentinho que a gente utiliza e que devemos cuidar bem desse corpo. O corpo é importante para nós, mas a doutrina nos dá a certeza de que um dia, certamente, todos nos encontraremos. E o mais importante são os afetos que nós vamos construindo e os desafetos que nós vamos amenizando e transformando em amor. Isso é que é o mais importante, é essa certeza que nós temos que nos acalma, que nos traz esse alívio. É claro que é muito difícil no começo, né? No começo, quando um ente querido parte para essa viagem, que às vezes é tão difícil porque a gente não sabe a hora, a gente não faz a mala, a gente não leva nada de material, não tem como se preparar materialmente falando. Então é preciso que a gente tenha consciência de que, de fato, o que está reservado para nós um dia é esse desencarne. Então que a gente vá fazendo esse preparo espiritualmente, se desprendendo das coisas que nos apegam muito ainda, aos filhos. O filho não é nosso, ele está conosco. E nós temos a obrigação de dar a ele a melhor orientação possível. Mas ele não é nosso, ele não é posse nossa. Então, eles são filhos de Deus. São filhos de Deus. Então nós precisamos olhar a todos como nossos irmãos, sejam nossos pais, tios, amigos, pessoas que trabalham conosco. Nós precisamos olhar essas pessoas como pessoas que estão num processo evolutivo assim como nós. E essa certeza que nós temos de que de fato somos todos irmãos é que nos dá muita tranquilidade para que nós possamos enfrentar essas dificuldades que ainda surgem, porque a morte do corpo físico ainda nos assusta. Então nós buscamos sempre encontrar dentro de nós essa certeza, a certeza de que o que ficou ali é a matéria, mas que o espírito prossegue, o ser vai prosseguir em sua jornada. Isso é muito bom, isso né? Independe. Ô Rose, eu fiquei sabendo que a semana que vem vai ser a Semana Espírita aqui em Teresópolis. Gostaria de passar para os nossos telespectadores como vai ser isso. Então, nós estamos na 38ª Semana Espírita de Teresópolis. Todos os anos acontece no Teatro Municipal, na Prefeitura. É um local neutro, onde nós aguardamos a frequência de muitas pessoas espíritas e não espíritas, as pessoas simpatizantes da doutrina. E começa no dia 9, né, vai até o dia 15, do dia 9 até o dia 14, que é de segunda a sábado, sempre às 20 horas. No dia 15 será de manhã, às 10 horas da manhã. Entrada franca. Sempre nós fazemos uma prece de abertura, depois a palestra e finalizamos com uma prece de encerramento. É um momento muito bom, esclarecedor. Os temas esse ano estão muito bons e eu acho que está imperdível. Vale a pena dispor um pouquinho desse tempo e estar lá. O Ronaldo vai falar dos temas. E aí, Ronaldo, você poderia então explicar para nós como é que serão essas palestras na Semana Espírita? Olha, Elas são diárias? As palestras são durante toda a semana, no horário que a Rose falou, e cada dia os temas serão abordados de uma forma. Então, na segunda-feira, vai ser sobre evangelizar. Na terça-feira, sobre drogas. Na quarta, vai falar sobre aborto. Na quinta, suicídio e eutanásia. Na sexta, a mídia. No sábado, família. E no domingo, ética e moralidade. Quer dizer, os oradores, eles nos mostrarão a forma de atuar diante desses temas. São temas fortes, né? Muito bom e muito atuais, né? Yes. Hoje em dia nunca se falou tanto sobre todos esses problemas que serão abordados aí
pelos oradores da Semana sempre Espírita. o objetivo da Semana Espírita. Agora eu fiquei sabendo, Rose, que também vai ter um seminário. Como é que é esse seminário? Isso, o seminário vai ser no sábado, das 14 às 17. O seminário é com Marcelo Teixeira, um escritor espírita, e vai ser sobre os nossos diversos preconceitos. Então a gente tem que lembrar que no sábado serão duas atividades distintas. O seminário à tarde e a palestra à noite. Tudo gratuito, sem nenhum custo. Que bom, né? Porque terão atividades em horários diversos, onde as pessoas poderão ir naquele horário que melhor puder, né? Que for mais cômodo, né? Cada um tem os seus afazeres também. Bom, agradeço então a presença dos nossos queridos convidados, Ronaldo e Rose. Tivemos aqui uns momentos gostosos, um bate-papo legal, falando de morte de uma maneira tão assim simples, natural. E aproveito para convidar novamente a vocês de irem à Semana Espírita, que será do dia 9 a 15 de novembro de 2015, para aproveitarem tudo que vai ser dito, explanado, estudado lá, de uma forma bastante simples e franca, é grátis. E, mais uma vez, como nós falamos aqui muito de preces, como elas são úteis e importantes para os nossos espíritos que já estão desencarnados, tem gente que tem uma certa dificuldade de fazer uma prece sua, sem ser aquela prece já escrita, programada. Eu queria dar uma dica para vocês. No Evangelho segundo o Espiritismo, no final, tem uma coletânea de preces espíritas. E são preces para várias situações, para quem acabou de desencarnar, para quem está passando por um perigo iminente, para quem está em sofrimento, enfim, para quem quer fazer também uma gratidão, enfim, para várias situações. E são preces muito interessantes, porque é mesmo um bate-papo com Deus. Então, e nos ajudam a desenvolver a nossa prece pessoal. Então, é uma dica para você olhar então o Evangelho, que você vai ter uma boa surpresa. Então, agradeço muito a assistência de todos e aqui eu me despeço deixando um grande abraço para todos vocês. Até o próximo programa. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.